Fala galerinha, beleza? Bom, hoje, como vocês já viram aqui, nós vamos falar exatamente de IA para empresas. Cara, tu tá jogando dinheiro no lixo. Se você estiver tentando implementar inteligência artificial hoje no teu negócio, de forma que você ainda não tenha processo. Se você quer saber mais, fica nesse vídeo aqui agora que eu vou te mostrar rapidamente do que a gente está falando. Então, basicamente, sem mais delongas, a gente vê que a inteligência artificial ela começou a dar um boom muito grande, né? E a gente percebe aqui, ó, que basicamente ela se tornou uma corrida do ouro. E como a gente pode observar aqui, ó, nesse gráfico, o crescimento de investimento em inteligência artificial desde 2020 a 2025, ou seja, 5 anos somente, foi um crescimento aí absurdo. Foram bilhões de dólares, ou seja, de 2020 cresceu ali de uma média de abaixo de 60 bilhões de dólares para 180 bilhões de dólares. E muito se fala em inteligência artificial, sobre perder seus trabalhos e principalmente empresas perderem espaço. Então, a gente pode observar aqui que a inteligência artificial, como já foi falado, ela se tornou uma corrida pelo ouro. Porém, até onde esse hype vai? É mesmo um hype? Então, o retorno esperado pela maioria das empresas que tem investido aqui, ó, bilhões, igual a gente está vendo nesse gráfico, ele não tem sido satisfatório. E o porquê que isso tem acontecido? Pelo foco excessivo em tecnologia, é um dos principais fatores. A negligência dos processos internos. Olha, isso aqui virou realmente uma pauta, porque as empresas elas querem implementar, estão queimando muito dinheiro com tecnologia, mas percebem que não tem processos. A expectativa é irreal em cima da IA. Estão colocando muita coisa em que a IA ela não vai fazer no teu negócio. A gente vai falar aqui pincelando um pouco, mas sem sair do assunto, que é irreal essa ideia de que a IA vai tomar o serviço teu ou de quem quer que seja. Ou seja, a tua empresa ela não está preparada para receber IA. Isso não quer dizer que você não deve investir em IA. Entenda, ela só ainda não está preparada. Então, no gráfico aqui, ó, 85% das empresas investem em IA já. Você tem noção que é isso? 85% das empresas já investem em inteligência artificial. Só que 70% delas falham. E eu ainda arrisco dizer que mais de 70% falha, certo? Aqui, ó, outro parâmetro aqui. O mito da tecnologia mágica. Qual que é esse mito? O mito aqui é a IA é uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas da tua empresa. É o que eu falei. Não adianta você achar que ela vai estar resolvendo os problemas. A realidade é que a inteligência artificial ela é uma ferramenta poderosa que só vai amplificar o que já existe na tua empresa. Seja algo bom, seja algo ruim. Então, esse é o primeiro parâmetro que tu tem que entender, que se tua empresa ela tá tendo resultados bons ou mesmo que você não esteja tendo resultados bons, mas que você tenha ali processos bem definidos, cara, você vai conseguir ter resultados maiores com a inteligência artificial. Então aqui, ó, muitos empresários, eles querem comprar tecnologia mais cara, eles querem pegar o chat GPT mais top, entendeu? Eles tentam ali, mas eles ignoram que é fundamental
que a IA ela não vai criar os teus processos. E é fundamental que você automatize o que tu já tem funcionando. Ou seja, ó, não é uma solução mágica para problemas estruturais. Não substitui a necessidade de processos bem definidos. Não funciona bem com dados desorganizados. E não vai resolver os problemas que você não consegue definir claramente. Como eu já disse aqui, ela vai amplificar. Se o sinal da entrada é ruim, o resultado será ainda pior. Então, pessoal, como que você vai identificar o que você vai automatizar, o que você vai utilizar a inteligência artificial? Um parâmetro muito simples é você olhar para o teu processo, para o que acontece todo dia na tua empresa e observar, cara, isso aqui é feito todo dia a mesma coisa. Então, isso já é um indicador de que você consegue automatizar, que você já consegue usar a inteligência artificial. Logo, tudo que é repetitivo dá para usar inteligência artificial normalmente. Eu arrisco dizer que 99,9% você já consegue utilizar aquilo que é repetitivo, certo? Então, que fique bem claro, o mito aqui é muito importante. Eu vou até falar dele só mais uma vez. Ó, o mito, que ela não é uma varinha mágica. Cara, coloca isso na tua cabeça. Inteligência artificial não é uma varinha mágica. Beleza? Bom, empresa sem processo não adianta querer implementar inteligência artificial, que é o que eu já falei. Se o teu processo é ruim, vai ser um desastre, porque isso vai amplificar. Se o teu processo é bom, tu vai ter um sucesso exponencial. Ou seja, é a mesma coisa. Se o rio está poluído, não importa o quão avançado seja a sua usina de tratamento, a água que sairá ainda será imprópria para consumo. Isso aqui é um fato. Alguns exemplos de como falta de processo sabota a inteligência artificial. Chatbot sem protocolo de atendimento, análise preditiva com dados desorganizados, automação de marketing sem segmentação definida, inteligência artificial para recrutamento sem critérios padronizados. Antes de tu perguntar qual inteligência artificial tu vai querer implementar, cara, faz a pergunta do seguinte: meus processos estão prontos para receber inteligência artificial? Mais uma vez, não é que tu não vai utilizar a inteligência artificial, irmão. É louvável que você queira utilizar. Só que você precisa entender que você precisa de processo. Aí vem aquela pergunta, meu, mas como que eu consigo organizar os processos da minha empresa? Pode ter especialistas vão te dar ali uma definição melhor do que essa, mas eu prefiro ser prático. Então imagina o processo como uma sequência de passos. A mesma coisa, quando você acorda de manhã, você tem que escovar teu dente. Você precisa levantar, andar, sei lá, 20 passos até chegar no teu banheiro e escovar o teu dente. Mas antes de tu escovar o teu dente, você precisa pegar a pasta, abrir a pasta e colocar na escova. Antes de tu escovar teu dente ainda, você precisa levantar a mão e colocar a escova na boca. Isso é um processo. Então, não necessariamente você tem que pegar, colocar o teu processo, cada passinho que o cara vai dar. Se você faz isso, meu, muito melhor para o teu processo. O teu processo vai te agradecer. Mas, a partir do momento que tu já tem a clareza, preste atenção,
que tu já tem a clareza de que você precisa do processo, cara, tu já tá com meio caminho andado. Porque a maioria das empresas não tem processos. Eles fazem tudo no feeling. A maioria dos funcionários, eles já estão fazendo aquilo que eles se habituaram a fazer o próprio processo cada um. Então, a partir do momento que você foca em ter processos bem definidos, qualquer pessoa pode ser substituída. É um fato. Qualquer pessoa pode ser substituída. Então, continuando aqui, o slidezinho só para servir como parâmetro para a gente. Aqui, ó, eu trouxe aqui um checklist essencial de processos, certo? Então, eu defini aqui 4 passos essenciais antes de tu implementar inteligência artificial, para te ajudar. Então, ó, mapeamento e otimização dos processos. Ou seja, identifica, documenta tudo isso, otimiza teus processos atuais, elimina ali os gargalos que é redundante no teu processo. Isso aqui vai te ajudar na tua empresa. Então, assim, eu não seria um cara covarde de dizer assim, meu, faz todos os processos da tua empresa. Tu não precisa disso. Mas vê ali, para tu começar a implementar, teu gostinho, tá nessa corrida do ouro, vê ali algumas etapas no teu processo da tua empresa em que é repetitivo. E anota isso. Faz um mapeamento, documenta isso. Verifica a qualidade dos dados que tu tem, porque a inteligência artificial, essas ChatGPT, Gemini, dentre outros, eles são uma inteligência artificial horizontal. A partir do momento que você tem os teus dados, o ChatGPT, o Gemini, qualquer uma dessas que você escolha, qualquer um desses LLMs que você escolha, ele vai servir mais para se aprofundar ali no teu negócio. Então, digamos que você vai estar tornando ele mais vertical. Então, quanto mais dados você se habituar a mapear do teu negócio, melhor vai ser a qualidade. Quanto mais tu usar o teu sistema de gestão e conseguir exportar esses dados, ou até mesmo, dependendo do nível que você já tem de conhecimento, você conseguir usar API, ou seja, fazer integração, que aí já é uma coisa mais para desenvolvedor, mas que também não é coisa do outro mundo, melhor vai ser os teus resultados. Porque, ó, tu vai garantir dado limpo, estruturado e acessível. E é o que eu acabei de falar, ó. A IA é tão boa quanto os dados que a alimentam. Ou seja, imagina se ela já é boa. Imagina agora tu dando os dados para ela do teu negócio. Cara, tu vai voar com o teu negócio. Vai ser muito melhor naquilo que tu aplicar ela, entendeu? Então, assim, a cultura de inovação e treinamento. Prepara a tua equipe para a mudança. Desmitifique a IA e invista em capacitação contínua. A visualização do futuro presente que a gente está vivendo, dessa corrida, é justamente isso. Não é que o teu colaborador vai ser substituído, mas aquele cara que ele só faz aquilo repetitivo, a gente que é de negócios, o cara que só faz o que manda ali, o que tem que fazer só aquela mesma coisa, querendo ou não, ele vai ficar mais como alguém que vai observar e ver se ela está trabalhando corretamente. Ele vai usar o tempo dele para resolver coisas mais importantes. Então, a cultura do ambiente precisa estar focada na inovação, porque não adianta tu vir com uma ideia boa de melhorar o teu processo se o teu colaborador ele não estiver entendendo o que está rolando, a tua equipe não estiver entendendo o que está rolando. E você precisa treinar para essa nova modalidade. E aí que entra, porque o processo
Ele é um ciclo infinito. Se tu não olha para isso hoje, meu, vai ser difícil você se manter no mercado. A definição clara de objetivos. Não adianta você dizer assim, eu vou colocar inteligência artificial no meu negócio. Tá, mas tu quer colocar inteligência artificial no teu negócio para quê? Que resultados você espera ter? Então é importante que você tenha metas inteligentes no teu negócio. O que tu realmente quer que a inteligência artificial faça? Quais realmente os resultados que tu quer que ela te dê ali ao ser implementada? O que tu realmente espera? Eu trouxe aqui essa imagenzinha aqui, que é um exemplo de checklist para escritório. A imagem ficou meio ruim, mas eu posso disponibilizar essas imagens para vocês verificarem melhor. Ou seja, então, antes de tu implementar a inteligência artificial, se certifica que a tua empresa ela vai estar preparada. Mas é como eu te disse, não necessariamente você precisa ter toda a tua empresa com um processo definido. Se tem, cara, beleza, isso é ótimo. Mas começa por esse norte que eu te dei. Vê ali etapas em que o processo ele é bem repetitivo e começa a aplicar ali. Primeiro desenha na mão como que é esse teu processo e aí começa a implementar a inteligência artificial. Aqui eu trouxe alguns casos de sucesso com comparativo em casos de fracasso. Bom, aqui eu trouxe, empresas de varejo antes da IA. Ela mapeou todos os processos de atendimento ao cliente e padronizou. A implementação, o que que ela fez ali? Cara, isso aqui é muito importante para ti. Se liga nisso. A implementação, ela colocou um chatbot para atendimento integrado com o CRM e a base de conhecimento estruturada. Ou seja, não adianta tu querer, cara, não adianta tu querer implementar a inteligência artificial se tu não entender que os dados é a parte mais importante. Então, qual foi o resultado aqui que essa empresa de varejo teve? Ela reduziu de 40% no atendimento de resolução e um aumento de 30% de satisfação do cliente. Por quê? Porque o teu vendedor, não adianta você ser hipócrita. Teu vendedor é preguiçoso. Além dele ser preguiçoso, existe uma variedade enorme de questões que distraem ele. Seja uma conversa com um colega, seja o WhatsApp pessoal, seja o Reels, seja qualquer coisa. Aqui, caso de fracasso. Uma empresa de serviço. Antes da IA, ele ignorou o mapeamento de processos e tinha dados espalhados por sistemas diferentes. Ou seja, o cara usava planilha, o cara usava ali um PDV só para emitir nota OS. E aí ele pegou e implementou, porque viu lá um anúncio, implementou lá um chatbot sem integração, com sistema internos e sem base de conhecimento estruturada. Qual foi o resultado que ele teve? Começou um monte de cliente reclamar, clientes frustrados e abandonou a ferramenta em menos de 3 meses. Eu ainda botei aqui 3 meses, após 3 meses, mas menos de 3 meses o cara abandonou. E ficou frustrado, ele achou que a inteligência artificial não funciona para o negócio dele. E aí, qual que é o resultado disso? Pensa em um futuro médio a longo prazo. O que que esse cara vai estar plantando no negócio dele? Só pelo fato dele não ter tido clareza disso que eu estou te falando aqui agora. Outro caso de sucesso. Não, eu vou logo botar o caso de fracasso aqui para nós não ficarmos no último de fracasso. Uma empresa de marketing. Antes da inteligência artificial, ele não tinha segmentação clara, nem métricas definidas de sucesso.
Aí o cara pegou, quis implementar inteligência artificial. IA para personalização de campanhas. Ou seja, a personalização de campanhas aqui, se você não entende, é o seguinte: imagina que eu tenho clientes de vários segmentos, autopeças, variedades, hospitais, hospitais particulares, no caso, governamental, e ali dentro eu também tenho pessoas que tomam decisões. Cada pessoa dessa gosta de algo. Então, quanto mais você souber dessas pessoas que você está falando, melhor é para o teu negócio. Por quê? Porque a inteligência artificial ela consegue personalizar. Imagina o seguinte: meu nome é Wilkerson, e tem o João, e tem o Rafael, e tem o Antônio. Eu sou do segmento de transporte, o Antônio é do segmento de autopeça. Então ela consegue personalizar uma conversação. Eu posso ali nutrir esse lead, dizer: Ô Wilkerson, beleza? Rolando muita carga por aí? Cara, eu tava vendo aqui, e aí ela pode me entregar uma informação útil. Ela já pode falar ali com o João: João, aquela peça de carro que tu deixou de vender, ela já pode personalizar. E assim com outros tipos de cliente. Então, qual que foi o resultado, já que esse cara não tinha segmentação? Campanhas irrelevantes, desperdício de orçamento e retorno negativo. Aqui poderia ser você, querendo usar uma inteligência artificial para fazer um anúncio da tua empresa, sem segmentação, ou para fazer um disparo em massa em que você queria conversar ali, poderia ser. Agora vamos para o caso de sucesso. Aqui, ó, indústria manufatureira. A inteligência artificial, antes da IA, antes de ser aplicada a inteligência artificial, a indústria organizou os dados de produção e criou métricas claras de desempenho. Ou seja, eles definiram o que eles esperavam. E a implementação da inteligência artificial foi para manutenção preditiva com sensores de IoT e análise em tempo real. Qual foi o resultado? Redução de 35% em paradas não programadas e economia de 25% em custos de manutenção. Cara, você tem noção a vantagem que um negócio desse teve só pelo fato de ter sido preparado antes? Ou seja, o que que a gente aprende aqui? A gente aprende que o sucesso da inteligência artificial ela está mais relacionada à maturidade do teu processo e à qualidade dos teus dados do que exatamente você só querer implementar inteligência artificial. E isso é coisa que você não vê ninguém falando. Todo mundo está querendo implementar inteligência artificial, mas ninguém está se ligando de que para você implementar inteligência artificial, meu querido, você precisa ter processos maduros. Volto a dizer, não estou dizendo para você não implementar. Você deve implementar. E eu estou te dando aqui a dica: começa por processos repetitivos, coisas pequenas. Vai testando que você consegue arbitrar. Hoje eu poderia muito bem substituir toda a área de suporte da minha empresa, da Transmesquita, de uma delas. Mas eu não faço isso. Por quê? Porque o cliente, ele ainda é meio que imprevisível, apesar de que 80% do que é feito ali de suporte é a mesma coisa. Mas eu já tenho outros processos que são automatizados. Eu já tenho outros processos que eu já testei e eu vi que ainda não era o momento. Por exemplo, qualificação de lead. Tem negócios que é super válido você qualificar com inteligência artificial. Mas no meu caso, da transportadora no caso, ainda não. Certo? Alguns clientes, alguns segmentos eu ainda qualifico
com SDR de IA. Vamos continuar, já estamos acabando. Então, a gente viu aqui alguns casos de sucesso e fracasso, e agora eu vou te trazer uma forma de você implementar inteligência artificial de maneira inteligente. Beleza? Então, é o que eu já te pincelei aqui várias vezes hoje. Começa pequeno, pensa grande, ou seja, identifica ali problema específico e aplica a inteligência artificial de forma incremental. Cria projetos pilotos antes de escalar. Escolha a ferramenta certa. Seleciona ali as ferramentas que vão se alinhar ao teu processo e objetivo. Porque nem sempre o que é mais caro vai ser o melhor. Hoje a gente está vivendo uma coisa que é chamada a democratização. Todo dia você vê ferramentas novas. E normalmente as ferramentas elas estão sendo treinadas com o seu próprio uso. E a maioria delas tem muita coisa de graça ainda. Então, hoje, para você implementar, eu ainda digo que é barato, se você tiver clareza do objetivo que você quer. E é justamente aqui, ó, na etapa 3, que eu estava falando que eu acredito que o funcionário, o colaborador, ele não vai ser substituído assim, porque precisa de monitoramento. E normalmente o cara que estava fazendo aquela função, ele vai poder ficar monitorando. Essa implementação, ela vai ser um processo contínuo, porque quanto mais dados você tiver, mais dados você alimentar, melhor essa inteligência vai ficar. Então aqui, ó, eu trouxe aqui ferramentas de IA por área. Ou seja, no teu atendimento, tu pode implementar chatbot, análise de sentimento. Por exemplo, tu tem ali um atendimento por WhatsApp. Você pode entregar todas as conversas para uma inteligência artificial e ela vai analisar os atendimentos. Ela vai analisar conforme a conversa do cliente o sentimento que ele teve. Aquilo pode te ajudar a entender de forma geral como que está o atendimento do teu colaborador. Não necessariamente tu já precisa colocar a tua inteligência artificial para estar tendo um contato direto com o teu cliente. Você também pode ali treinar agentes de IA, ou seja, assistentes. A diferença é que a agente ele executa tools, ou seja, ferramentas. Ele tem esse poder. O assistente ele já vai poder assistenciar, tirar alguma dúvida num conhecimento especializado, certo? Que seria basicamente você dar um papel para ele, para o assistente. Então, nada impede de você ter ali um assistente específico da tua empresa. Isso já é um diferencial competitivo se você olhar para o mercado. Ó, manutenção preditiva no operacional, otimização de processos. Tá vendo que a gente está falando de processo? Se você começa a utilizar a inteligência artificial no teu negócio para que você tenha ali insights, você já está implementando inteligência artificial, porque o teu mindset já mudou, certo? No marketing, ou seja, na personalização, você pode pedir para ela desenvolver e-mails personalizados. A segmentação, você pode dar uma massiva quantidade de dados e pedir para ela segmentar esses dados, ou seja, gerar conteúdo também personalizado e segmentado para o teu marketing. Na parte de RH, fazer ali recrutamento, onboard, análise de desempenho, ou seja, para tu recrutar um cara, normalmente é sempre a mesma coisa. Você vai pedir as mesmas informações, você vai fazer as mesmas perguntas e normalmente é um colaborador que tem para aquilo. Então, basicamente, a inteligência artificial ela já pode fazer isso tranquilamente, certo? Então, eu trouxe aqui um gráficozinho também, que é o fluxo de implementação. Ou seja,
onde que você vai distribuir o esforço da implementação da inteligência artificial? Normalmente, você precisa colocar mais esforço na preparação disso. Cara, grava esse gráfico na tua mente. O esforço que tu tem que colocar é mais na preparação. É aquele ditado, amolar o, o machado, entendeu? Então pensa, como que você vai implementar? Porque hoje não está difícil você implementar. O complicado está na clareza do que você vai fazer. Depois disso, tu vai mapear. Como que tu vai fazer? O mapeamento já é implementação. Se tu está preparando, o mapeamento você já está basicamente já implementando. Não exatamente já codificando, mas você já está mapeando ali. Isso já é parte da implementação. E aí é onde você começa o piloto, que aí você começa a fazer ali algum teste. Tá dando certo, você vai escalando, porque normalmente a gente usa muito prompt. E aí você começa a escalar devagarzinho e otimizando, porque você vai testando. Lembra o que está aqui no terceiro? Ó, você vai monitorando. Exatamente. Você já está na terceira etapa. E aí você começa a avaliar aquilo, que é onde você começa a ver os resultados. Como que esses resultados estão no teu negócio. E por fim, eu te digo o seguinte, cara, o futuro é agora, mas tu precisa ter uma base forte. Essa base é justamente o que a gente já falou. Porque a inteligência artificial, ela tem transformado os negócios. Isso é um fato. Mas aí é que está o segredo. A tua base, o teu processo é o que vai fazer com que ela seja forte. Então, te lembra disso, ó. A IA não é uma solução mágica, é uma ferramenta poderosa que vai amplificar o que já existe na tua empresa. Então, não adianta tu querer sair queimando dinheiro em uma estrutura organizacional que não está preparada, cara. Você precisa vir, ó, para preparação. Quando você vem para preparação, aí você vai seguindo os passos. Ou seja, fez tudo aquilo ali, os teus passos são, ó, mapeia os teus processos, organiza os teus dados, define um objetivo, clareza com que tu espera ter com a inteligência artificial. Começa um projeto piloto e monitora, aprende e ajusta de forma contínua. Que é basicamente aqui, ó, os benefícios que você vai ter, ó, com a inteligência artificial. Automação de processo, análise de dado avançada, chatbot ou balão de diálogo, previsões precisas, vantagem competitiva. Cara, isso aqui para ti, o teu negócio é perfeito. Tu vai conseguir ter umas decisões mais rápidas, tu vai reduzir erro e análise de dados aprofundada. Imagina, você pensa assim, meu, quantos clientes não estão me comprando entre os dias tal e o que que tem em comum desses caras não estarem me comprando? Você vai poder fazer várias perguntas, porque basicamente esses dados você vai poder fazer diretamente como se você estivesse fazendo o chat GPT. Se tu tá ouvindo esse vídeo aqui, se tu tá vendo esse vídeo, certamente você sabe que é o chat GPT ou já utilizou. Então, os primeiros passos, primeiros processos depois a IA. Os primeiros passos é esses que eu te dei. Aqui, ó. Mapear os teus processos, organizar teus dados, definir os objetivos, começar com um projeto piloto e monitorar e aprender e ajustar de forma contínua. Então, ó, primeiros processos, depois a IA. Bota isso na tua cabeça. Então, ó, o verdadeiro poder da IA, ele está em potencializar o que você já faz bem. Ou seja, mapeia, organiza, implementa, cresça.
Isso aqui é o framework perfeito para você aplicar. Mapeia, organiza, implementa e cresce. Mais uma vez que eu falei lá no começo, você não precisa começar somente quando tua empresa tiver com todos os processos prontos. Não precisa, cara. Não se iluda com isso. Começa com coisas pequenas para você ir brincando. Eu costumo dizer que hoje a gente está vivendo uma era que para o empreendedor é algo muito legal, porque a gente consegue brincar no nosso playground. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixe sua sugestão. E ó, primeiros processos, depois a IA. Beleza?